Olá, eu gostaria de falar com vocês sobre esperança e gratidão. Hoje em dia, o que mais a gente ouve são as pessoas falando sobre nossa, como o mundo está difícil, como a gente vê na mídia tantas notícias tristes, tantas notícias desoladoras. Mas eu queria trazer uma palavra para vocês, diferente. Eu queria começar lendo o que está escrito em Lamentações 3:21. O profeta Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Só para contextualizar, o profeta Jeremias estava vivendo num momento muito difícil para o povo judeu. Eles tinham sido invadidos pela Babilônia, destruído a terra deles, e eles estavam cativos. E muitos judeus estavam entrando na cultura, se mixando à cultura da Babilônia. Eram tempos difíceis. E Jeremias, olha o nome do livro, Lamentações de Jeremias, ele escreve se lamentando por aquela situação, tentando encorajar o povo a voltar-se para Deus e pedindo a Deus que resgatasse o seu povo e desse mais uma chance ao seu povo. Mas uma hora ele para e ele reflete, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero me recordar do que Deus já fez pelo nosso povo, de como o nosso povo também já esteve cativo no Egito e Deus nos tirou, de como Deus nos abençoou no caminho até a terra prometida, o maná, como Deus mandou as codornas para nos alimentar. Eu quero trazer a esperança, a memória, aquilo que me dá esperança. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que trazer à memória o quanto Deus já fez por nós, quanto Deus está fazendo e o quanto Deus fará. É claro que isso não significa ignorar. Você não está ignorando o que está acontecendo. Você está passando por algum problema, não é para você pensar, não, está tudo em paz. É óbvio que você sente, é óbvio que os seus sentimentos têm que ser expressos de alguma forma. Mas, quando você estiver no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, você tem que se lembrar e falar: eu já vivi coisas assim. Eu já vivi processos tão ou mais dolorosos. Em todas o Senhor me livrou e de todas o Senhor me deu vitória. Esse mesmo povo, vamos pegar aqui um exemplo negativo e um exemplo positivo. Esse mesmo povo de Deus, quando saiu do Egito e que teve tantos milagres, esse povo, Moisés chega para Faraó e fala: Faraó, eu quero que o meu povo seja livre. O que Faraó diz? No primeiro momento, Faraó fala assim para os seus servos, fala assim: esse povo, o povo judeu escravizado, esse povo está com a vida boa, eles escravizados, hein? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aumentar a carga, vocês vão escravizá-los mais e mais. E ele deu ordem para que o povo judeu fosse buscar a palha para fazer o cimento. Antes eles recebiam a palha para fazer o cimento. E ele disse: agora eles vão ao campo pegar a palha para fazer o cimento. E tem que produzir a mesma quantidade, o que era impossível. E se não produzirem, serão castigados duramente. Então o povo começou a ser castigado, porque eles não conseguiam atingir essa meta. E aí, eles clamam mais uma vez, e é esse momento que Moisés está lá, conversando com o faraó. E passam as 10 pragas, eles são libertos. E é aquela alegria, aquela comoção. A história continua no Mar Vermelho, que eles estão presos, na frente o mar, ao lado montanha, atrás o exército. Vindo, eles falaram: vamos morrer. E Deus opera um milagre, o mar se abre e eles passam. E eles entram no deserto e eles sentem fome, Deus manda o maná. E eles sentem vontade de comer carne, Deus manda as codornas, codornizes, que eles fazem ali um grande do banquete. E eles sentem sede, e Deus fala: bate na pedra. Olha que loucura, onde tem água em pedra. E Moisés bate com o seu cajado e jorra água para saciar a sede. E ainda assim, esse povo murmurava. E eles diziam, como em Êxodo 14:11, reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito? E por que nos tiraste lá para morrermos no deserto? Uau! Tantas bênçãos, Deus tinha se manifestado de tantas bênçãos que queria que o seu povo entrasse na terra prometida, que era a terra
de Canaã, a terra onde dizia que mana leite e mel, que era a terra do repouso para eles. E eles reclamando, e murmurando, e não trazendo à memória aquilo que podia os alegrar, Deus dar esperança. E aí, nesse momento, a gente tem que se lembrar de um outro exemplo, Davi. Davi pequeno, talvez seus 13, 14, 15 anos, a Bíblia não detalha, mas era, historicamente, se sabe que era nessa idade. Davi, quando se apresenta na guerra aos seus irmãos guerreiros, mais de 20 anos no exército, Saul vem contra eles falando, não há homem aqui. E Davi sai do campo de apacentar ovelhas, chega lá e fala, que negócio, eles estão insultando o meu Deus. E ele se oferece para ir para a batalha. E Davi fala o quê? Davi fala, Deus me livrou do leão e do urso. Deu o leão e os ursos. Quando eu cuidava de ovelhas, veio um urso, eu o ataquei e eu matei. Veio um leão, outro momento, Deus me deu capacidade, eu fui e destruí o leão, eu matei. Então, esse Deus está comigo, ele trouxe à memória aquilo que podia dar esperança no combate. Então ele falou, não é um homem, porque Deus me deu experiência, ele olhou as experiências positivas. E ele vai e vence Saul. E depois ele é glorificado, sendo rei, sendo exaltado. Diziam, Davi, muito maior do que Saul. Ele casa com a filha de Saul, com a princesa. E Davi depois vira o grande rei judeu de toda a história. Esse povo, vamos voltar, esse povo que murmurava, viveu no deserto e Deus falou, vocês não vão entrar na terra que mana leite e mel. Vocês vão ficar aqui no deserto. Eu vou prover, eu vou fazer tudo aqui, mas vocês não vão entrar no melhor. Então eles viveram uma vida boa, mas pela murmuração, por não trazer à memória aquilo que trazia esperança, eles não puderam provar do melhor. A próxima geração entrou na terra. A próxima geração pisou na terra que manava leite e mel. Mas Davi, por trazer à memória aquilo que dava esperança, Davi foi honrado. Davi foi promovido. É difícil hoje em dia. Volto ao início da minha palavra. A gente vê as notícias, a gente vê o que está acontecendo, e muitas vezes a gente se aterroriza, a gente se amedronta. Mas traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória o que Deus já fez. Traga à memória o que Deus está fazendo. Quantos livramentos. Quantos livramentos, livramentos que você não sabe. Quanta coisa que Deus evitou na sua vida e quantos milagres Deus fez. Se você precisa de cura, algo está acontecendo na sua saúde, se lembre que desde a simples gripe que você teve, Deus já te tirou dela, Deus cuidou. Tantos casos de família. Eu quero falar mais um pequeno detalhe. Essa questão da murmuração do povo foi tão forte do povo que murmurou e não entrou na terra, que a partir que depois, com Josué, eles entram na terra, tomam posse e começam a viver nessa terra que emana leite e mel. A partir dali, os próximos, os profetas, os reis, todos nas suas, na reunião, no tabernáculo, depois na sinagoga, todos eles começavam a orar dizendo, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Assim, assim, assim. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você sabe o que é isso? Eles começaram a orar Abraão, Isaque e Jacó para se lembrar, para trazer à memória aquilo que dava esperança. Quando ele falava Deus de Abraão, ele dizia Deus de Abraão, que era o Deus que esteve com Abraão quando saiu de Ur, é o Deus que prosperou Abraão, Deus que deu um filho a Abraão quando a sua mulher era estéril e ele era envelhecido. Deus esteve com Isaque, Deus esteve com Jacó. Então, quando você fala essa oração, você está trazendo à memória o que Deus fez para o povo. Os rituais, a Páscoa, todas as celebrações, Deus instituiu celebrações para dizer ao povo, sempre se lembrem que eu estive com vocês, eu estou com vocês todos os dias. E a palavra diz que Ele estará conosco todos os dias. Traga à memória esses versículos, traga à memória essas verdades que o Senhor nos ama, Ele está conosco.
Enfermidades vêm, lutas vêm, situações complicadas vêm. Mas a palavra do Senhor é chave. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória que o Senhor Jesus tomou sobre si as suas enfermidades, as suas dores, as suas lutas emocionais e físicas. Traga à memória que pelo sangue do Senhor Jesus nós fomos salvos, curados, perdoados e justificados. Amém?